Olá pessoal, tudo bem? Sou Alencar, professor de Geografia aqui do Grupo Máximo. Aproveita que está assistindo essa videoaula, clica aí para receber as notificações, dá um ok se estiver gostando e fica sempre ligado no canal que sempre tem alguma novidade. Hoje nós vamos tratar na área de Geografia Humana de alguns temas ligados à questão da demografia. Como o próprio nome está dizendo, demografia ele é o estudo da população. Muitas vezes se pergunta o porquê de se fazer um estudo tão detalhado hoje da população, como é feito tanto pelos governos, pelos órgãos públicos, como pelas empresas privadas. O estudo da população, ele proporciona que o governo tenha condições de destinar os recursos e desenvolver projetos específicos para determinadas áreas. Então, é com o retrato da população, quantidade de jovens, quantidade de adultos, quantidade de idosos, quantos trabalham com carteira assinada, quantos têm saneamento básico, quantos precisam de escola, de número de vagas em hospitais, todo esse planejamento ele tem que ser qualificado através do estudo populacional. As empresas privadas também utilizam de estudo de população para saber qual mercado vão atingir e qual a característica do mercado consumidor. Então, o estudo da população hoje é fundamental para políticas públicas e também para o desenvolvimento de atividades no setor privado. Nós temos aqui algumas informações mais simples ligadas à área de demografia, mas que vão dar subsídio, vão dar base para que a gente entenda algumas questões lá na frente. A primeira é a densidade demográfica. A densidade demográfica é um cálculo da área de demografia em que eu pego o número de habitantes e vou dividir pela área. E aí eu vou ter uma média de habitantes por quilômetro quadrado. É importante que se diga que essa média de habitantes por quilômetro quadrado, muitas vezes ela não demonstra a realidade da distribuição populacional. É o caso, por exemplo, do território brasileiro, que tem uma densidade demográfica baixa, porém essa densidade demográfica ela é extremamente concentrada na área litorânea devido ao processo de colonização e à existência das principais cidades e dos principais serviços na área do litoral. Então é importante que se diga que nem sempre a densidade demográfica demonstra a realidade de distribuição da população no país. Aí é que a gente tem a diferença desses dois termos, um país que é populoso e um país que é bem povoado. Um país que é populoso é um país que tem uma grande população, mas o país que é bem povoado é aquele que tem a população bem distribuída. O caso do Brasil é um país que tem uma grande população. Nós estamos chegando aí a 210 milhões de habitantes, porém ele é pouco povoado. Por quê? Porque essa população é mal distribuída, certo? Então nós podemos ter também um país que é pouco populoso, mas que ele é bem povoado. É quando eu tenho um país em que a população é pequena, porém o país tem um território pequeno também e essa população é bem distribuída. Então a densidade demográfica precisa ser analisada com muito cuidado. Nós temos aqui o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo ele serve para que a gente possa definir justamente quanto a população está crescendo por ano. Então, é um cálculo muito simples. Eu vou ter a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, que eu coloquei aqui embaixo também, significa o número de nascimentos que nós temos no período de um ano. O número de nascidos vivos durante o período de um ano. E a taxa de mortalidade é o número de óbitos. Para que eu saiba quanto que a população está crescendo no período de um ano, então eu vou subtrair aqueles que nascem dos que morrem, para que eu tenha o saldo de quanto aquela população cresceu naquele espaço de tempo. A taxa de fecundidade é uma taxa importantíssima e que fala muito sobre a característica de desenvolvimento social e econômico daquele país. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade está ligada diretamente à taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, e ela vai tratar diretamente sobre o número de filhos por mulher em idade fértil.
Então, geralmente países subdesenvolvidos, eles possuem uma elevada taxa de fecundidade. Então, nos países mais pobres, a gente tem uma média de mulheres com 5, 6 filhos. Nos países mais desenvolvidos, essa média cai para 1 filho por mulher. Como é uma média, então a gente pode ter número decimal, então pode ser às vezes até menos de 1 filho por mulher. Isso indica que, num país desenvolvido, a mulher já está completamente inserida dentro do mercado de trabalho, existem outros objetivos de vida, estudar, se estabilizar financeiramente, e a formação de família ela passa para o segundo plano. É diferente dos países subdesenvolvidos, onde não existe campanhas de incentivo a controle de natalidade, onde nós não temos o desenvolvimento social que permita que essas pessoas procurem outra forma de vida além do casamento. Então, há essa diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em relação à taxa de fecundidade. É importante que se diga que isso é uma análise geral. O Brasil, por exemplo, ele conseguiu reduzir muito a taxa de fecundidade dele entre a década de 60 e os nossos dias atuais, por conta da divulgação dos métodos anticoncepcionais, da melhoria da qualidade de vida. Aí alguém vai dizer, mas professor, eu conheço famílias que têm mais de 5 filhos, têm 5, 6, 7 filhos. Correto, essas famílias existem, tanto família de baixa renda como família de renda elevada. Então a gente está falando de uma média. Então, para você ter uma ideia, na década de 60 o Brasil tinha uma média de 6 filhos por mulher e hoje a gente tem uma média de 1,5 filho por mulher. Então isso é a representação da taxa de fecundidade. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.